Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui do GETUSP. Meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de Processo Penal, Prática Processual Penal e Direitos Humanos, especialmente para a OAB. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema incidente no exame de ordem e vamos associá-lo aos testes. Então, nós vamos falar da colocação na família substituta e vamos associar aos testes. Artigos importantes nessa aula, 19 e 20 do ECA. Pessoal, a colocação na família substituta que se dá por meio da guarda, da tutela, da adoção, são medidas excepcionais e serão adotadas somente em último caso, porque o ECA busca que a criança e o adolescente permaneça sempre no seio saudável da sua família natural, tá ok? Então, isso é que o ECA busca, tá ok? Então, é essa a resposta que você tem que buscar na sua prova. Tá? Não esqueçam também da guarda, da tutela e da adoção, tá ok? Pessoal, a diferença, né? O pessoal fala assim, eu fico confuso entre guarda e tutela. Tutela é só pensar, posse jurídica em razão do quê? Da morte dos pais, que isso dispensa explicações, suspensão do poder familiar e da destituição do poder familiar. As causas que ensejam a suspensão do poder familiar estão ali no artigo 1637 do Código Civil. E as que ensejam a destituição do poder familiar estão ali no 1638 do Código Civil. Já a guarda é a posse jurídica da criança e do adolescente, tá? Geralmente ela serve para regularizar a posse de fato, tá? Dá poderes ao guardião. E a adoção é um vínculo de filiação, em regra com pessoa que a criança e o adolescente não tenha consanguinidade. E ela corta o vínculo com a família biológica. E na morte dos pais adotivos, esse vínculo não será restabelecido automaticamente. Será necessário um procedimento, caso seja este o desejo. Pessoal, vamos ver um teste juntos? Vamos lá. Com relação às disposições do ECA acerca da colocação da criança e do adolescente em família substituta, assinale a opção correta. A. A colocação da criança em família substituta na modalidade de adoção constitui medida excepcional, preferindo-se que ela seja criada e educada no seio saudável de sua família natural. Boa resposta, hein? Mas lembrem, sempre vocês devem ler todas as alternativas. B. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato e, uma vez deferida pelo juiz, não pode ser posteriormente revogada. Incorreta, pessoal, essa alternativa, porque a guarda pode ser revogada sim, pode ser mudada essa guarda, é possível sim modificar a guarda, ela não transita em julgado, né? C. Somente a adoção constitui forma de colocação da criança em família substituta. Incorreta, iniciei a aula dizendo para vocês que também é possível a colocação da criança e do adolescente em família substituta através da guarda e da tutela. D. O guardião não pode incluir a criança que esteja sob sua guarda como beneficiária de seu sistema previdenciário, visto que a guarda não confere à criança condição de dependente do guardião. Pessoal, incorreta. O guardião ele tem direitos e deveres, dever de cuidar inclusive de toda assistência moral, educacional e material à criança, tá ok? Gerir tudo isso, então ele pode sim incluir
como beneficiária do seu sistema previdenciário, sim. E ele tem o direito, inclusive, de se opor aos pais da criança. Então, pessoal, a alternativa correta é a A. É a A unicamente porque foi por exclusão. A exclusão na hora de fazer um teste ajuda muito. Você viu, B, C e D incorretas. Mas a A, além das outras alternativas estarem incorretas, é a A por quê? Porque é cópia do artigo 19 do ECA. Então vejam o artigo 19 do ECA, visualizem esse artigo agora e decorem esse artigo. Na prova de ECA, costuma repetir muitas questões, repetir sempre o mesmo teor, ok? Então, alternativa A, em razão do artigo 19 do ECA. Próximo teste, pessoal. Vamos lá. No que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária, assinale a opção correta, com base no ECA. Toda criança ou adolescente tem direito à educação no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a participação efetiva da mãe biológica no convívio diário com o educando, em ambiente livre da presença de pessoas discriminadas. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. C. O pátrio poder, até dói, né? O poder familiar não poderá ser exercido simultaneamente pelo pai e pela mãe. Em caso de discordância quanto a quem caberá titularizá-lo, a ambos será facultado o direito de recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. D. Na ausência dos pais, o pátrio poder poderá ser delegado, nessa ordem, ao irmão mais velho, desde que já tenha alcançado a maioridade, ao tio paterno, ao avô paterno. Na ausência de qualquer um desses, o pátrio poder poderá excepcionalmente ser delegado à avó materna. Pessoal, vejam, vamos pontuar essa questão. Primeira coisa, não se fala em pátrio poder. Alternativas incorretas, não se fala em pátrio poder, se fala em poder familiar. A alternativa com pátrio poder está incorreta, fala-se em poder familiar, né? A família, ela pode ser formada através do casamento, através da união estável, estável, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo, e qualquer dos pais e seus filhos. Então, a mãe e seus filhos, o pai e seus filhos. Acabou essa expressão de pátrio poder. Hoje usa-se poder familiar. Então, já vimos aqui duas incorretas. Além, de outros detalhes, porque a prova de ECA não foge da lei. Nada disso está escrito na lei. A alternativa A, toda criança tem direito à educação no seio da família, da sua família e excepcionalmente em família substituta. Ok. Até aí, ok. Assegurada a participação efetiva da mãe biológica no convívio com o educando em ambiente livre da presença de pessoas discriminadas. Quer dizer, está falando que no caso de colocação na família substituta, a mãe biológica vai lá se meter? Absurdo, né? Até porque, se for a modalidade adoção, corta o vínculo com a família biológica, além do que uma alternativa muito mal feita. B. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Pessoal, mais uma vez, vocês chegaram na alternativa B por exclusão
e também porque ela é cópia do artigo 20 do ECA. Então, pessoal, artigo 20 do ECA. Visualizem esse artigo. É a alternativa B em razão do artigo 20 do ECA, tá ok? E as outras alternativas, primeiro, não estão na lei, tá? E segundo, trazem coisas erradas, ok? Então, uma dica para você ir bem na prova, tá? Leia o ECA inteiro, os 267 artigos. Assim você vai sedimentando o seu conhecimento, você vai decorando aquilo que está na lei seca. Depois façam os testes, é muito importante. É o caminho para acertar, para passar no exame. Por isso que eu estou trazendo os testes aqui, para a gente trabalhar juntos. Depois de fazer o teste, vejam aquele assunto. Voltem naquele artigo que foi o artigo da alternativa correta. Então, por exemplo, pessoal, aqui, B de bola, em razão do artigo 20 do ECA e também porque as outras alternativas estão incorretas. Leiam sobre esse assunto, a colocação na família substituta. Decorem tudo sobre a adoção, por exemplo. Pontos importantes da adoção. Ela corta o vínculo com a família biológica. Com a morte dos pais adotivos, esse vínculo não será restabelecido automaticamente. Outra coisa, a opinião do adolescente deverá ser considerada se ele já estiver com 12 anos ou mais. Opinião considerada, não é que ele vai decidir. O adotante, quem adota, deve ser 16 anos mais velho do que o adotado. E o adotado, a pessoa que está sendo adotada, a criança ou adolescente, deve estar com, no máximo, 18 anos no momento do pedido da adoção. Não existe um prazo determinado em lei para o estágio de convivência na adoção nacional. Mas no caso de adoção internacional, existe já um prazo mínimo de 30 dias que deverá ser cumprido aqui no Brasil. Já no caso de adoção nacional, o juiz é que vai verificar, ele vai analisar e ver quanto tempo é necessário para esse período de convivência que precede a adoção. Então, o período de convivência é para adotado e adotante, né, se adaptarem, né, para verificar se será boa essa convivência, se será positiva essa convivência. E o juiz vai verificar qual é esse tempo e vai determinando o tempo correto. Importante, pessoal, essa dica. Vejam, muita gente pergunta, e já foi questionado no exame de ordem também, caso já esteja sob a guarda ou tutela dos adotantes, período de convivência vai ser dispensado? Não necessariamente, tá? Pode ser que o juiz dispense, já foi suficiente. Pode ser que ele fale, não, é necessário mais um tempo. Então, mais uma vez, critério discricionário do juiz. O juiz vai verificar o que é necessário aí. Lembra, pessoal, lembrem sempre que no ECA será sempre aplicado o melhor para a criança e para o adolescente. E o juiz deverá sempre buscar o melhor atendimento da criança e do adolescente. Trata-se de diretriz interpretativa. Então, o juiz, ele verifica a situação. Ele está sob a guarda? Está sob a tutela? Nossa, já tem um bom período de convivência. Eles se dão bem? Pode dispensar. Pode ser também que ele determine mais um tempo e reavalie a situação, ok? Então, pessoal, não existe um tempo determinado para adoção nacional, tá? E também não existe um tempo determinado para o período de convivência na adoção
nacional e não é porque ele está sob a guarda ou tutela dos possíveis adotantes que o período de convivência será dispensado. Depende do caso. O juiz vai avaliar a situação, ok? Pessoal, uma dica, além de estudar esses artigos 19 e 20 que eu mencionei aqui, e lógico, toda guarda, tutela e adoção, voltem ali nos princípios que norteiam o ECA. Verifiquem proteção integral, prioridade absoluta, condição peculiar de ser humano em desenvolvimento e o atendimento do melhor interesse à criança e do adolescente. Leiam dos artigos 1º ao 6º do ECA também, tá? Então, pessoal, repitam muito a lei seca, assim vocês vão decorando o que cai na prova e certamente vão arrasar neste exame de ordem, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.